Brasil paralelo. Existem muitos eufemismos para chamar um produto de pirata no Brasil. O léxico é vasto. Tem gente que chama um produto não original de similar, tem gente que prefere chamar de réplica ou genérico, mas eu gosto especialmente de um termo muito usado para games ou para peça de carro, que é paralelo. Por acaso, está pensando em trocar o para-choque do seu carro? Sabe identificar se ela é original ou paralela? A diferença entre um farol paralelo e um farol original. Qual o pior risco que se tem em se utilizar peças paralelas no conserto de equipamentos, como, por exemplo, máquina de lavar? Será que uma máquina de lavar pega fogo? Pega? O pessoal fica aí, paralelo, pirata, do piratinha com o original. Vamos chamar do quê? De uma vez por todas. Piratinha. Cara, eu acho melhor alternativo. É curioso que o termo paralelo já é um termo paralelo para pirata. Ele ainda tem um termo paralelo para o termo paralelo, que é alternativo. Eu gosto de paralelo. Paralelo é um termo sincero, né? Porque pelas leis da geometria, ele nunca vai conseguir encontrar o original. Ele não é perpendicular, não é diagonal, não, é paralelo. Vai correr ali e não vai chegar nunca no que tinha que ser. Acho até que a gente tinha que usar mais paralelo. Tá? Por exemplo, Dolly é um Guaraná paralelo. Jorge Versilo, para mim, ele é um Djavan paralelo. Tá? Partido Novo é um PSL paralelo. E a cada dia surgem mais indícios de que a gente está vivendo sob as ordens de um governo paralelo, em todos os sentidos. Não só no sentido de que não é o governo oficial, mas também no sentido de que não tem garantia, de que dá muito defeito e de que pode pegar fogo a qualquer momento. Bastou uma semana de CPI da Covid para a gente saber que no Brasil havia um gabinete paralelo da saúde, sim, formado por grandes especialistas no assunto, como o filho do presidente Carlos Bolsonaro, que certamente tem muito a dizer, já que ele mesmo parece ser uma experiência de laboratório que deu errado. Além do assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins estava lá também, aquele entusiasta da supremacia branca, apesar de ter um espelho em casa. E pelo irmão do Weintraub, que ele mesmo é uma espécie de Weintraub paralelo. Aqui ele explica como foi que Bolsonaro chamou ele para pesquisar a cloroquina e qual foi o método que ele usou. O modelo acadêmico, ele segue método científico. É um modelo arcaico, cara. É uma coisa que vem de quando não tinha internet, era tudo no papel, as pessoas tinham tempo. Ele usou um termo lá, ele me chama de magrão, magrelo. Magrelo, você que é porra louca, falou assim, vai lá e estuda isso daí, cara. Aí eu comecei a ler artigo científico. Não era artigo, né? É isso que o pessoal solta. Não é artigo, é isso que o pessoal solta. Você estava lendo peido? Isso explica, inclusive, você ter achado uma boa ideia de distribuir cloroquina. Um negócio que, obviamente, cheirava mal. Mas, falando sério, o presidente do país pediu conselho de política pública por uma pessoa que acha que esse negócio de método científico é arcaico. Isso é coisa de quando as pessoas tinham tempo. Tá? Ele acha que método científico é tipo diz que é amizade. O negócio foi superado com o surgimento da internet. Como diz o funk, método científico é coisa do passado. A moda agora é agradar o gado. Checa lá, joga no Whats. Se bombar é porque é eficaz para a medicina. A CPI, o general Pazuello foi além. Ele reconheceu que há dois presidentes paralelos. Um que atua dentro do governo e um da internet. Um que não tem compromisso com a verdade e cujos atos não devem ser considerados oficiais. A internet estava bombando, dizendo quem manda em quem. Então, na verdade, aquilo é só um jargão militar, é apenas uma posição de internet. E mais nada, sentado num quarto, colocando que ele manda e o outro obedece. Quem manda é ele, eu obedeço. Aquilo é um jargão simplório colocado para discussões de internet. Ou seja, eles têm uma posição de verdade e uma posição de internet. Que é o Pazuello diz, a posição paralela deles é a posição de internet. Essa coisa do Bolsonaro, por exemplo, dizer não compraremos a vacina. Isso é um meme, né? Outra hora ele diz que na verdade, eles falam muito jargão militar. Não compraremos a vacina. Pode ser um jargão militar, uma brincadeira, que eles cantam na orla, por exemplo. Não compraremos a vacina, só confio em cloroquina. Já ouvi muito isso, andando assim, correndo. É a piada interna deles, é isso, gente. Mas voltando ao caso do Felipe, eles também batem ponto em outro gabinete paralelo, que é o do ódio. É uma SECOM alternativa, cuja função é xingar muito no Twitter como um fã decepcionado do Restart, ou acabar com reputações, espalhar mentiras, perseguir jornalistas. Tem gente que ganha dinheiro público, hoje, no Brasil, para se comportar como o seu tio terraplanista. Sabe? Lembra daquela figura do velho maluco da padaria?
famoso maluco da padoca. Então, isso virou profissão remunerada hoje em dia. Avisa pro seu tio bolsonarista que ele é burro. Tá? Ele é burro não por compartilhar fake news, mas por estar fazendo isso de graça. Inclusive, ele pode estar roubando emprego de muita gente. Eu imagino o Carlos, inclusive, fazendo o trabalho de olheiro de padaria. Ele no Brasil, né, andando pelas ruas, falou: seu Afonso, desculpa, mas eu ouvi o senhor defendendo castração química para professor da rede pública. Nossa, fiquei arrepiado. Vamos fazer isso com a gente lá em Brasília? Ganhar um cascalho? Outro escritório paralelo do bolsonarismo parece estar sendo criado na Polícia Federal, que Bolsonaro quer transformar numa espécie de creche, onde ele pode deixar os filhos protegidos, enquanto papai trabalha a favor do vírus. O policial federal, coitado, para mim, hoje tinha que ganhar um adicional de insalubridade, porque é um trabalho difícil, tem que trocar a fralda do Flávio, aí limpar a bananinha do Eduardo, dar o remedinho do Carlos, é complicado. Às vezes pode trocar, enfiar o remedinho dentro da fralda do Flávio, é uma sujeirada danada. A declaração de Sérgio Moro afirmando que houve interferência do presidente na PF gerou até um inquérito para apurar se houve interferência do presidente na PF. No governo Bolsonaro é assim, parece que as investigações elas são sempre para saber se o responsável pelo fato é, de fato, o responsável pelo fato. E a conclusão é sempre que o culpado é o culpado, mas não dá para culpá-lo porque não é o momento de apontar culpado. Para além do controle da PF, o Bolsonaro está armando um outro poder paralelo com dezenas de projetos de lei, decretos e normas para facilitar o acesso a armas. Bolsonaro quer armar os apoiadores dele e desarmar os órgãos de Estado que fiscalizam certos crimes. O IBAMA, por exemplo, tem sofrido ataques sistemáticos do presidente, como a gente já falou aqui. Bolsonaro chegou a apresentar um projeto de lei para impedir que os servidores pudessem usar armas no exercício da fiscalização ambiental. E agora Bolsonaro está empenhado em criar uma nova força militar, somente para atuar na Amazônia. Uma espécie de IBAMA paralelo, só que com bem menos cara de estudante de biologia e mais jeitão de PM miliciano carioca mesmo. Uma espécie de IBAMA de Elite 2. O inimigo agora é o mico-leão dourado. Agora, Bolsonaro, ele inventou até um orçamento paralelo. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo mostrou que existe um esquema do presidente com o Ministério do Desenvolvimento Regional para distribuir 3 bilhões em verbas públicas para parlamentares em troca de apoio no Congresso. E Bolsonaro também criou um dicionário paralelo, porque eu acho que antigamente isso chamava suborno. Tudo é uma questão de branding. Mensalão não, orçamento secreto, meu. Caixa 2 não, isso é um caixa paralelo. Esse esquema aí de Bolsonaro funciona mais ou menos assim. Os deputados e senadores que apoiam o governo no Congresso têm acesso aos recursos do Ministério para fazer umas compras muito loucas, tipo um monte de trator superfaturado. O Estadão encontrou 101 ofícios secretos onde os senadores e deputados diziam coisas como fui contemplado, os recursos a mim reservados ou a minha cota. O que eu mais achei curioso é o termo ofício secreto. Achei que isso tivesse caído com o advento da internet, que ele resolvia tudo ali no WhatsApp, né? Parece que o Zé me lembrou a Aécio, que ele tinha uma pasta em casa quando entraram, escrito CX2. O que será que tinha lá dentro? Eu imagino ele pensando, tem que ter um código, né? Caixa 2 é muito arcaico, tem que modernizar isso aqui. Ele fez tipo a Riachuelo, que virou Riachuelo. Riachuelo. Não é rachadinha que a gente faz, não. É Riachudim. Você tira as vogais de uma palavra, parece sempre estar falando com sotaque de português de Portugal. Bolsonaro. Sim, eles falam Bolsonaro como se escrevesse B-L-S-N-A-R. O presidente, P-R-S-D-E-N-T, presidente Bolsonaro. Mas esse tipo de escândalo envolvendo orçamentos paralelos não é uma novidade no bolsonarismo. A rachadinha foi, de acordo com o Ministério Público, um esquema paralelo de Flávio Bolsonaro para desviar o salário dos funcionários do seu gabinete e beneficiar outro escritório muito simpático, o escritório do crime. Escritório do crime. Esse nome é muito carioca, né? Para quem não sabe, que no Rio tem o Sindicato do Chopp e a Academia da Cachaça. Acho que são as únicas instituições levadas a sério no Rio de Janeiro. Chopp, cachaça e crime. O Weintraub deve ser contra as coisas da Academia da Cachaça, que é muito arcaico a academia. Tem que ser o WhatsApp da cachaça. Caixa de comentário, a cachaça de comentário. Flávio nega essas acusações de envolvimento com o escritório do crime e diz que é tudo teoria da conspiração. Flávio, teoria da conspiração seria se a gente acreditasse que foram os Illuminati que obrigaram você a entregar uma medalha para o chefe do escritório do crime, o miliciano Adriano da Nóbrega.
ou que foram os reptilianos que te mandaram entregar a mãe e a esposa do Adriano no seu gabinete por mais de 10 anos. Agora, louco mesmo foi o Elvis Presley, que depositou 89 mil reais na conta da Michelle, sabia? Só que ele botou o nome do Queiroz, senão iam saber que ele estava vivo. Mês passado, a PF deflagrou uma operação para investigar um servidor da ABIN que teria espionado outros agentes e feito uma consultoria paralela para ajudar o Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. Isso mesmo, o governador teve que espiar um espião do governo que estaria espionando outros espiões do governo para livrar o filho do líder do governo da cadeia. Parece a sinopse de um filme bem ruim, um James Bond do SBT, 007 contra Golden Shower, ou 007, o espião que mamava. A CPI da Covid também tem convidados paralelos. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, tem aparecido direto por lá e ninguém entendeu ainda fazendo o quê, né? Apesar de não foi convidado, ninguém chamou, não é membro da comissão, mas fica lá causando tumulto, né? Fica negando a existência de conselhos paralelos no governo, e numa dessas ele acabou soltando o nome de uma das pessoas com quem Bolsonaro, ao que parece, está se aconselhando. E agora Carlos Bolsonaro a todo momento é tentar trazer. O nome dele é trazido a essa CPI como se houvesse um conjunto de pessoas que dão aconselhamento paralelo, algo obscuro ou criminoso. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. E foi assim que a gente ficou sabendo que Olavo de Carvalho perdeu o posto de Rasputin para o Malafaia. Sim, Bolsonaro, pelo jeito, não conseguiu aprender nem o mínimo para não ser um idiota. Resolveu se aconselhar com o produtor do DVD Homossexualismo, Aborto, Depravação Moral, Discos Voadores e Extraterrestres. Esse cara aqui. Meu pai era terrível, falando assim: ajoelha, vou te abençoar. Aí, saí do emprego, minha madame saiu do emprego, o dinheiro acabou, aí o pau cantou. Tô tranquilo. Deus falou é com você, meu chapa. Os sinais que Deus deu foi pra você. Não vai dar pra todo mundo não, filhinho. Ele dá essas desafinadas e parece muito que ele tomou uma dedada do nada. Sim, porque ele tá falando, de repente, tô desafinando. Ele tomou um pula pirata. Tô falando, de repente, eita fé! Tá no normal? E a voz dele vai pro grave. Parece que ele tá sentado em cima de um vibrador que tá no modo shuffle. Ele liga aleatoriamente. Então ele tá falando, de repente, agora não que eu tô no culto. Não satisfeita com isso tudo agora, a família Bolsonaro parece querer ir além e implementar um sistema paralelo de vigilância. Outro dia, o Carlos Bolsonaro causou uma crise no governo ao se envolver na tentativa de compra de um programa de espionagem super sofisticado, o Pegasus, desenvolvido por uma empresa israelense. O Pegasus é um software que opera de maneira bem semelhante a um vírus de computador. Basicamente, a pessoa recebe mensagens de texto com um link bem atrativo, um clickbait, como é que se chama? Umas frases que você tem que clicar, tipo, fim do dinheiro, 100 quilos de depressão, veja o que aconteceu com a gangue do samba. Impossível não clicar em nada do tipo veja o que aconteceu, sobretudo se for com a gangue do samba. Então você clica, por acaso você veria isso daqui, ó. Depois que o sucesso começou a diminuir, né? Você passou por algum momento difícil? Eu tive depressão ali, eu engordei muito. Chegou a pesar 100 quilos. Pesei 100 quilos, foi terrível. Eu gosto muito dessa edição. Cada frase é tudum, tudum. Tem isso até na pergunta, cara. Você engordou? Tudum. Cada frase é um final de capítulo de Avenida Brasil. Você engordou? Tudum. Engordei. Não é à toa que esse vídeo tem mais de 5 milhões de visualizações. Para essa edição maravilhosa. Valeu 100% entregar toda a minha privacidade e dados pessoais. Mas enfim, o indivíduo vai lá, clica no link, clickbait, e nessa clicada o Pegasus instala um spyware, possibilitando que se vigie secretamente todas as atividades da pessoa. Além de acessar a localização e monitorar o site navegado, também é possível usar o Pegasus para ativar remotamente o microfone do dispositivo, ouvir ligações e tirar fotos com a câmera. Sim, é todo um esquema gigantesco que, caso concretize, no limite, pode possibilitar ao Carlos Bolsonaro manjar sua rola. No fundo, talvez, né, as pessoas falam a possibilidade de golpe, porque eles querem fechar o STF. Talvez o objetivo todo do Carlos seja simplesmente não pagar
pelo câmera privê. O que poderia dar errado, né, entregando esse poder de fuçar na vida de todo mundo ao Carlos Bolsonaro. O que poderia? Que perde a cabeça, tem reunião por Zoom na Câmara dos Vereadores. O quê? Meu repúdio à expressão canalha, presidenta, porque acho que está entre pares aqui. Quer dizer, o vagabundo me chama de genocida, chama meu pai de genocida, não pode chamar de canalha. É canalha mesmo. É um canalha. É um cabeça de balão canalha. Quer ver a câmera dos outros, mas tua câmera você não liga, né, malandro? Sim, o Carlos chamou o colega de cabeça de balão canalha. Como se ele tivesse moral para falar do formato de cabeça de alguém. Logo ele, que tem uma cabeça de filtro de barro. Formato mais esquisito de cabeça que tem. Eu não entendo como é que alguém com a cabeça desse tamanho vive perdendo a cabeça. É uma grande dúvida. O caso ele é tão lunático que o apelido dele, até mesmo entre os bolsonaristas, é Tonho da Lua, em referência ao personagem do Marcos Frota em Mulheres de Areia, que tinha problemas psiquiátricos e vivia preso em paranoia sobre o bem e o mal. Mas eu não acho justo com o Tonho, porque o Tonho estava certo nas paranoias dele. Carlos, ele é um Tonho da Lua paralelo. Tá? Vamos combinar assim. Tudo isso vem alimentando a tese de que, no fundo, o governo Bolsonaro está tentando criar uma ABIN paralela, controlada pelo Carlos, provavelmente para tentar dar algum sentido para a realidade paralela que só existe na cabeça dele. O Carlos, obviamente, negou tudo, disse que tinham confundido, porque ele era fã do Pégasus, do Cavaleiro do Zodíaco. Apesar da gente saber que o único Cavaleiro do Zodíaco que ele segue é o Olavo de Carvalho. Mas muito antes disso tudo lá acontecer, já tinha gente suspeitando as ações dele. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Sim, o Heleno é um general, o cara é chefe da ABIN, e segundo o Bebiano, estava com medo de confronto com o vereador. O vereador, tá? Que poderia cometer um crime, que segundo o Bebiano estava querendo cometer um crime que poderia levar ao impeachment do presidente. E ele falou, não quero confronto com ele não, com esse menino não. Ai, e dá para entender, na verdade, agora pensando bem, o Heleno não querer brigar com o Carlos. Afinal, o próprio Bebiano foi demitido da Casa Civil logo depois de uma briga feia com o Carlos. Quando ele disse, então, que tinha medo que lhe acontecesse algo, também disse que escreveria cartas que seriam reveladas depois da sua morte, e pouco tempo depois ele foi encontrado morto. Eita, agora fiquei até meio grilado de falar as coisas do Carlos. Enfim, eu queria dizer que eu adoro fio de barro, tá, Carlos? É ecológico a beça. Era um elogio pra mim chamar de cabeça de filtro. É brasileiro pra caramba, né? É prático, que tu aperta aqui essa água geladinha de moringa. Oh, que delícia que deve ser. Tonho da Lua, pra mim era um artista, quando eu chamo vocês Tonho da Lua, que era um artista incompreensível, um guerreiro, né? Era um sonhador do povo brasileiro pra mim, o Tonho, tá? Queridão. Enfim, o fato é que o Heleno não gostou da ideia da ABIN paralela do Carlos, não, e talvez por isso o filho do presidente tenha tentado comprar o Pégasus sem a participação dos órgãos de inteligência, excluindo o GSI, dirigido pelo Heleno, da licitação de compra. Para isso, ele contou com a ajuda do novo ministro da Justiça, o Anderson Torres, também conhecido como Cheira Peido, devido ao fato que parece que ele está sempre lidando com um ambiente mal cheiroso. Perceba, tá sempre, ó, assim, igual o Weintraub, né? Cheira Peido, esse é um governo que tem muito apego aos flatos. E não é só nessa foto que o Anderson está assim, não, ó, as outras. Ó, em todas. Será que ele tem essa cara o tempo todo? Ou será que ele tá normal? Aí ele vê que alguém vai tirar uma foto e fala, opa, foto. O curioso é que esse cara não desconfiou que excluir o GSI da negociação não cheirava nada bem. O GSI é o responsável pela ABIN, é a nossa CIA. Não confundir com outra CIA brasileira, que é a CIA do pagode. Essa é responsável pelo sucesso na Boquinha da Garrafa e Dança do Machiste. Alguns dias depois, o Heleno parece que quis mostrar serviço e provar que não era necessário fazer uma ABIN paralela. Por quê? Porque a ABIN mesmo já estava à disposição do presidente para espionar prefeito e governador. É um órgão de inteligência e que pode ser solicitado pelo presidente da República que verifique o que aconteceu com as verbas que foram destinadas a estados e municípios. Isso aí não tem nada de ilegal nem de irregular. O general Heleno não consegue nem deixar o nariz para dentro da máscara e tá querendo meter esse nariz onde não é chamado. Claramente está precisando de uma máscara GG. Aí, pra gente não ficar vendo essa trolha escapulir para fora. Rapaz, cada vez que sai o negócio é tão grande que tem que desviar, assim. Então vai no teu olho, é um negócio que pode matar alguém.
Mesmo na tela, é 3D. O negócio voa. Opa! Eita, nós! O que Heleno está fazendo é ensaiando a oficialização do Brasil Paralelo. E para esse projeto, os Bolsonaro contam com um aliado de peso, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira está tão alinhado com o Bolsonaro que os dois poderiam até formar uma dupla sertaneja, cujo nome, obviamente, seria Birulira. Birulira? Isso mesmo, Birulira. Desde fevereiro, Lira vem resgatando os projetos de lei bolsonarista que há anos não tinham nem chance de ir para votação. Um desses PLs é 1595, que muda a definição de terrorismo no Brasil e permite que movimentos sociais sejam enquadrados como terroristas. Em março de 2020, Rodrigo Maia tinha decidido pelo adiamento indefinido do PL, que é o jeitinho na Câmara de dizer nem fudendo. Pois agora, um ano depois, a pauta voltou à tona pelas mãos do Lira, que talvez, por ser da Lira, acha que não pode negar. Então está abrindo alas para poder passar. Lira criou uma comissão especial para avaliar o PL e para acelerar a tramitação do PL no Congresso. Quer dizer, esse é um projeto de extrema prioridade para a base governista. O autor do projeto é o deputado baiano Vitor Hugo, que não é o romancista francês, mas tem propostas do século XIX. Vitor Hugo, ele é o líder do PSL na Câmara, membro da tropa de choque do presidente e sósia do ex-jogador Rui Cabeção. Sim, esse governo tem cabeças de todos os formatos. Tem um que é filtro, esse daí é botija. Em outros projetos, ele já tentou conceder poderes de guerra para o Bolsonaro durante a pandemia, que permitiriam intervir nos setores públicos e privados, além de convocar civis e militares. Graças a Deus, esse projeto foi derrotado. Senão, eu hoje certamente estaria preso numa fábrica encaixotando cloroquina ou pintando coqueiro com tinta branca. O PL 1595, ele dispõe sobre as ações contra-terroristas no Brasil e amplia o conceito de ato terrorista. Na prática, mais do que aumentar a punição para ato terrorista ou ajudar a prevenir esse tipo de crime, o PL permite que o governo amplie os mecanismos de espionagem e vigilância em cima de inimigos políticos e movimentos sociais, caso eles sejam suspeitos pelo próprio governo de estar planejando atos supostamente terroristas. É mais um jeito de transformar a ABIN paralela na ABIN oficial. O PL também prevê a implementação de um velho conceito bolsonarista, o excludente de ilicitude, que é basicamente dizer que se o Estado comete um crime, ele não é crime. O PL cria basicamente uma casta paralela para quem não existe lei. E quando eu digo paralela, não é ao lado da lei, feita uma estrada paralela. É acima da lei, tipo um viaduto mesmo. E a gente mora debaixo desse viaduto. Pelo PL, agentes do Exército e da Polícia que ferirem ou matarem alguém durante o combate ao terrorismo não serão punidos. Esse é um ponto muito importante do Bolsonaro. É promessa de campanha dele e também uma das 35 prioridades que o governo entregou para o Arthur Lira na primeira semana após a posse. Nos outros 34 pontos, acho que ele escreveu reeleição, 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 reeleição. E, é claro, esse PL também inclui um novo mecanismo de vigilância. A proposta cria um órgão novo chamado Sistema Nacional Contra-Terrorista, com acesso indiscriminado a dados privados de pessoas suspeitas de terrorismo. Além disso, cria também uma Autoridade Nacional Contra-Terrorista, responsável por conduzir o combate ao terrorismo com as polícias. E, para completar, a lei deixa um monte de detalhes em aberto e diz que eles serão definidos mais tarde, por meio de um decreto presidencial. O que quer dizer que o Bolsonaro vai poder decidir sozinho como usar esses órgãos de controle. Quer dizer, sozinho não. Porque a gente sabe que ele não define nada sem o Silas Malafaia. Ou seja, ele vai focar em encontrar extraterrestres homossexuais fazendo aborto num disco voador. E o Major Vitor Hugo jura que tudo isso é urgente. Esse combate hoje parece esmaecido, né? Parece algo que é uma ameaça menor, mas no fundo está latente ainda. A gente viu diversos ataques ao longo do século XXI, depois aí das Torres Gêmeas, ataque em Paris, em Boston, em Londres, na Índia. E o Brasil não pode ficar alheio ou exposto a um crime de terrorismo, a um ato terrorista. Eu adoro que ele fala dos ataques que estão rolando no mundo e reclama que o Brasil não pode ficar fora desse circuito. Ele, inclusive, diz que a gente não pode ficar alheio. Tem que trazer essas atrações para cá também, gente. Mas é óbvio que tem um monte de erros nesse discurso do Vitor Hugo. Primeiro que o Brasil já combate o terrorismo em solo nacional. Sim, o país tem 3 mecanismos só para isso. 3 são eles: o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, o Comando de Operações Especiais do Exército e o Sistema Brasileiro de Inteligência. O Brasil ainda tem o Núcleo de Comando de Defesa Cibernética e faz parte do Programa de Segurança Cibernética do Comitê Interamericano contra o Terrorismo. Quer dizer,
combate não falta. E não falta legislação também. Nosso ato mais recente é de 2016. É o PL 13260, aprovado e sancionado durante o governo Dilma. Esse PL, chamado também de Lei Antiterrorismo, tipificou o crime de terrorismo e estabeleceu pena de 12 a 30 anos de prisão. Mas essa lei também deixa claro que movimentos sociais pacíficos não podem ser considerados grupos terroristas. E sabe quem ficou puto com isso? O Bolsonaro. Sim, ele mesmo. Porque o projeto de lei do Vitor Hugo, na verdade, não é dele. PL 1595 foi apresentado pela primeira vez em 2016 pelo Bolsonaro. E ele não só diz explicitamente que movimentos sociais podem ser considerados terroristas, como também amplia a definição de terrorismo de tal forma que até vandalismo pode ser classificado como terrorista. Até o MC Kevinho pode ser interrogado. Quem é essa novinha, hein, Kevinho? Você diz que é terrorista. Ela é especialista em quê? Exatamente. O que ela faz no baile funk com as amigas, hein? Sem falar que vandalismo já é crime, por lei. Destruir propriedade privada já é crime. E vai continuar sendo crime, sendo punido como crime. Mas se for considerado um ato terrorista, qualquer pessoa ou organização que o governo suspeite de querer um dia praticar atos de vandalismo pode ser supervisionada e ter sua privacidade invadida. E vandalismo é um termo tão genérico que a intenção de praticar vandalismo pode ser imputada a qualquer um. Todo mundo que postou a estátua da Van derrubada pelo vento pode ser considerado um vândalo em potencial, quando estávamos apenas admirando o trabalho da mãe natureza. Ou seja, não tem necessidade nenhuma de passar uma nova lei antiterrorismo no país, no Brasil. Mas isso não quer dizer que a gente não deva se preocupar com o terrorismo no Brasil. Porque, na verdade, o terrorismo é, sim, uma velha tradição brasileira. Desde os tempos do Estado Novo. Nosso grande atentado terrorista mais famoso foi aquela bomba do Rio Centro, durante a ditadura, colocada por 2 militares que acabaram explodindo apenas a si próprios. Sim, eles planejavam matar civis de forma aleatória durante um grande show de comemoração do Dia do Trabalho e depois botar a culpa nos terroristas de esquerda. Difícil, um só caso, resumir assim, com tanta perfeição a crueldade, a estupidez e a incompetência do regime terrorista. O tipo de terrorismo que viceja no Brasil é esse, é terrorismo de Estado. Mais especificamente, o terrorismo do Estado paralelo. As estruturas de poder conectadas ao Estado, mas operadas fora da lei, fora das regras, fora das cadeias de comando, sem registro, sem assumir autoria, tentando botar a culpa nos outros. Outro exemplo diferente, né, mas aparentado, foi o assassinato de Marielle Franco, que, ao que tudo indica, foi, acima de tudo, um ato terrorista. O alvo não era ela especificamente, ao que parece, o assassinato foi um aviso de que ninguém estava seguro no Rio das Milícias. Uma declaração de quem é que mandava. E foi um atentado muito bem sucedido. Espalhou pânico, principalmente entre as lideranças populares, quando deixou claro que certos assassinos estão acima do poder do Estado. O próprio Bolsonaro parece ter uma longa experiência com esse tipo de terrorismo, né, praticado por estruturas paralelas ao Estado. Em 1987, uma investigação jornalística da revista Veja revelou que, quando ele era capitão da ativa no Exército, ele tramou para colocar bombas em quartéis e numa adutora de água para intimidar o ministro do Exército na época e forçá-lo a dar aumento de salário. Bolsonaro foi investigado e condenado no Exército por esse ato. Aí depois, num julgamento, né, num segundo julgamento, ele se safou por tecnicalidade. Então ele nunca foi formalmente acusado de terrorismo, mas um ataque à bomba num quartel parece estar bem perto da definição de um atentado terrorista. Esse é o histórico do Bolsonaro. E a escola dele é o Rio de Janeiro dominado pelas milícias. Esses grupos que ele já elogiou mais uma vez e cuja lógica é a mesma do terrorismo. Instaurar um Estado paralelo disseminando o medo. Se o Brasil quer combater o terrorismo, tem um jeito. E não é aprovando esse projeto de lei do Vitor Hugo. É desmantelando o Brasil paralelo. Os governantes eles têm que assumir a responsabilidade pelo que dizem e pelo que fazem. E a palavra de um presidente precisa voltar a ter valor, mesmo que ela seja dita na internet. Até lá, o que nos resta é não nos render à lógica terrorista de quem nos governa. É não ter medo de protestar. De máscara. E com o nariz para dentro da máscara. Esse foi o Greg News.